Olá pessoal, nesse vídeo eu vou passar um resumo sobre a metodologia Design for Six Sigma. Divido em 5 fases, o DMA-DV, e aí eu entro em detalhes como funciona e quais os objetivos de cada uma dessas fases. Então já adianto, se você puder dar um like nesse vídeo, e se você estiver assistindo pelo YouTube, eu tenho um canal no YouTube, Professor Fábio Guedes, se inscreva no canal. Eu tenho colocado com bastante frequência conteúdo sobre essa metodologia, a metodologia Design for Six Sigma e as técnicas e ferramentas utilizadas dentro dessa metodologia. Então o Design for Six Sigma é projetar, fazer um projeto para atender o Seis Sigma, reduzir variabilidade e tornar um produto ou um processo mais robusto. Quais são os principais objetivos dessa metodologia Design for Six Sigma? Conhecer os desejos e expectativas do cliente, traduzir esses desejos e expectativas em requisitos funcionais, requisitos técnicos, criar conceitos diferentes, selecionando o melhor deles, entender como funcionam essas características físicas relacionadas ao conceito, fazer otimização e calcular quais os ganhos desse projeto, quais os ganhos da otimização desse projeto. Quais os benefícios de um Design for Six Sigma? Menor tempo para lançar um produto ou projetar um processo. Produtos alinhados com as necessidades e desejos, as vozes de clientes. Diminuição dos gastos de garantia, caso tenha problema de campo. Melhoria da confiabilidade e durabilidade de um produto. Crescimento da participação no mercado e aumento da rentabilidade de um negócio. Se não utilizar um DFSS, o que pode ser gerado aí? Então, atraso no lançamento de um projeto, custos excedidos, lançamento com falhas, redução da vida útil de um produto, você não entender, compreender o que o cliente quer, são as vozes de clientes, VOCs, e atrito entre processos internos, procurando culpados, engenharia de produto, desenvolvimento de produto, culpa manufatura processo, outras áreas de projeto, enfim, fica um buscando o culpado, sempre buscando o culpado para aquela falha no projeto. Aqui só lembrando, usando a metodologia Design for Six Sigma, a gente consegue antecipar o lançamento, gasta-se um pouco mais de recurso, antecipa-se, na verdade, os recursos utilizados com planejamento, fazendo plano de projetos, implementando esses planos em fase antecipada para que no lançamento se atinja aí os objetivos e principalmente o prazo de lançamento desse projeto. Então não utilizar pode gerar aí problemas no projeto de um processo ou de um produto. Então, quando utilizar o DFSS? Pode ser utilizado no desenvolvimento de um novo produto, ou de um processo também. Então, eu posso utilizar para processos administrativos, área de serviço também, ou processo de manufatura. Então, qualquer oportunidade para se desenvolver um processo ou serviço, pode-se utilizar um DFSS na busca da satisfação do cliente. Quais as fases, então, de um DFSS? É o DMA-DV, que é o mais utilizado, que eu abordo aqui nos vídeos que eu tenho passado. Então, como funciona? A primeira fase é definir a oportunidade, fazer um planejamento do projeto, a oportunidade do projeto. A gente fala que é vender o peixe desse projeto para a liderança. A segunda fase é medir os requisitos de cliente, identificar quem são os clientes, ouvir os clientes, fazer essa medição para depois transformar essas vozes de cliente em requisitos funcionais. Na terceira fase é analisar os conceitos, desenvolver conceitos, gerar ideias novas e selecionar o melhor deles. Depois eu projeto para otimização, faço a otimização daquele produto, daquele processo. E por fim, eu verifico se o plano do projeto inicial foi alcançado lá no final, após implementado o projeto. Então, essa sequência de fases que a gente utiliza aqui é o DMA-DV. Então, entrando, resumindo aí, entrando na fase do Define. Então, quais são as atividades dessa primeira fase? Primeiro, definir os objetivos e oportunidades, desenvolver o plano de projeto e definir o time, o cronograma e o cliente a ser tratado nesse projeto. Então, por que realizar o trabalho? Essa é a primeira pergunta. Identificar as fraquezas do produto, do processo,
tá? E as melhorias que se deseja alcançar com esse projeto. Só lembrando, ninguém faz um projeto porque simplesmente quer a certificação, né? Isso tem que ser vendido para a liderança, a necessidade do projeto, qual o benefício, aliás, quais os benefícios que esse projeto trará para a empresa, né? Lembrando que o foco é sempre no cliente, o cliente interno, o cliente externo, os requisitos governamentais, né? Mas sempre tem um objetivo principal para se abordar, né, e desenvolver um projeto Design for Six Sigma. Identificar novas tecnologias, requisitos e aplicações, identificar objetivos, né, de qualidade e custo. E como planejar? Identificar a oportunidade do projeto, quais são os resultados esperados com esse projeto, quais são as restrições, tá? Então eu não posso mexer em tudo, né, ao mesmo tempo, em um único projeto. Então eu posso identificar uma parte onde eu vou atuar. Eu tenho problemas, às vezes, restrições de investimento, restrições de capacidade de conhecimento do time. Às vezes eu preciso envolver um fornecedor ou um especialista para desenvolver esse projeto. Tá? Tempo, né? Eu tenho um tempo específico para lançar esse projeto, onde eu vou aplicar o Design for Six Sigma. Escopo e as interfaces do sistema, né? O que esse produto, esse processo está interagindo com algum outro item. Então, quais são essas interfaces, né, de interação? Identificar os membros do time. Então, são os stakeholders, na verdade, todas as partes interessadas do projeto. Então, cliente, fornecedores, né? As entradas desse projeto, quais são as entradas utilizadas, né? São reclamações, tem oportunidade de melhoria, tá? E quais são as saídas, né, a se alcançar com a implementação desse projeto, tá? E o cronograma do projeto, tá? Então, o objetivo dessa primeira fase, de forma bem resumida, é desenvolver um plano para atingir, né, os objetivos com sucesso. Então, esse é o objetivo principal dessa primeira fase. A segunda fase, que é o measure, né, fazer a medição, então é coletar os requisitos dos clientes, identificar quem são os clientes, né, primeiramente, buscar essas informações, ouvir os clientes, né, medir a correlação entre voz do cliente e requisitos funcionais e avaliar os concorrentes, tá? Então, a gente sabe que nem sempre é simples, né, fácil de se ouvir as vozes de cliente, né? Nem sempre essas vozes, né, nem sempre são óbvias. O cliente pede da maneira dele e a gente precisa traduzir isso em requisitos funcionais, né? Precisa traduzir isso para a engenharia, quem vai desenvolver áreas internas da empresa onde se fará o desenvolvimento, tá? Não utilizar a intuição. Então eu sempre peço para o pessoal, o time de projeto, ir buscar de fato a voz do cliente, né? Não simplesmente, eu acho que isso é importante. Não, vá na fonte, né? Vá na fonte mesmo da informação, vá atrás do cliente e busque essas informações. Então eu posso ter dados de garantia, reclamações, saque, onde o cliente põe informações lá de reclamações, enfim, ouvir o cliente de perto sempre, né? E fazer essa tradução correta, né, da voz do cliente para requisitos funcionais, tá? Então, nessa fase, basicamente, é identificar quem são os nossos clientes e quais são as suas necessidades, né, que o cliente realmente precisa para que a gente possa, né, utilizar isso para desenvolver esse projeto, tá? Então, o objetivo principal é estabelecer os requisitos técnicos para buscar soluções que atendam aos clientes, atendam às satisfações, às necessidades e desejos dos clientes, tá? Esses requisitos técnicos, eles devem sempre se originar da voz do cliente. A gente até brinca, né? VOC, Voice of Customer, não Voice of Chief, né? Então, não simplesmente ouvir o que o chefe está pedindo, né? Ou o que o time de projeto está pedindo, mas ir buscar a informação de fato na fonte. Evidências, dados, então, buscar histórico, né, pessoal? Informações, eu tenho PPH, enfim, alguns indicadores que eu posso utilizar para evidenciar que de fato o cliente está gostando ou não do projeto, ou daquele processo como está, tá? E, né, essa parte aí de transformar de forma correta os requisitos técnicos em correlação, né, com a satisfação do cliente, tá? E alcançando aí o contraste, né, buscando qual é o contraste, o que é bom, o que realmente é importante para o meu cliente. A terceira fase, que é o Analyze,
que a gente fala que a gente chama de fase da criatividade, né? Então, existem diversas técnicas de criatividade que a gente aborda aqui dentro dessa fase, tá? Então, basicamente, é desenvolver os conceitos, né, e critérios para se comparar quais são os conceitos, analisar os conceitos e avaliar e selecionar o melhor conceito, tá? Então, essas seriam as atividades dessa terceira fase. Como eu disse aqui, né, diversas técnicas de criatividade. O objetivo aqui é sair da caixa, né, quebrar paradigmas, criar coisas novas, né, ideias novas, né. O próprio Mike Vance, né, foi o criador da frase pensar fora da caixa, né, tem um livro, inclusive, que fala sobre isso. O pensar fora da caixa, né, enxergar de outras formas, de outras maneiras, né, expandir, tá? Quebrar paradigmas para se projetar diferente, né? Fazer algo diferente, tá? Então, no começo, a gente tem, usando essas técnicas, por exemplo, e históricos, né, e tudo mais, conhecimento do time, a gente vai desenvolver várias ideias e vai trabalhando com elas, né, vai selecionando as melhores dentro de critérios estabelecidos lá nas fases anteriores, principalmente na fase do Measure, lá, né, as vozes de cliente. Então a gente usa os critérios definidos lá, pela voz do cliente, para selecionar quais são os melhores conceitos gerados pelas diversas ideias aí. Então, no final dessa fase, a gente vai buscar identificar qual que é o melhor conceito, né, que atenda melhor as vozes de cliente. Tá? Então, o objetivo principal dessa terceira fase, é estabelecer o melhor conceito, né, identificar qual é o melhor conceito para desempenhar as funções que atendam a voz do cliente e business, né, também muito importante aí, para o negócio, né, lógico. A quarta fase é a fase do design, né, a fase do projeto, da otimização, né? Então, é projetar os parâmetros de otimização, otimizar o produto ou processo, né? E otimizar também, né, depende do caso, as tolerâncias de produto e processo. Então, a gente vai buscar informações de robustez, né, como robustecer, como reduzir variações do meu processo, do meu produto, tá? Identificando quando eu tenho condições, identificando os parâmetros de cada especificação do meu projeto, tá? E o objetivo principal é identificar a função ideal do meu sistema. Então, baseado no conceito, no pensamento de energia, né, que a gente fala pensamento em energia, na verdade, eu tenho uma transformação de energia. Então, qual que é o ideal? Tudo que entra, sai. Então, tudo que for perda vai me acarretar em sintomas, como vibração, aquecimento, ruído, né, audível. Tudo isso aí são perdas no meu sistema. Então, se eu não tiver perda, eu tenho uma transformação completa, né? Seja a entrada de energia elétrica, sai energia mecânica, enfim. Energia química, transformando em energia mecânica, né, como motor a combustão. Então eu tenho uma transformação de energia. Tudo que for corretamente transformado, eu não tenho perda, não tenho sintomas onde o cliente vai perceber, né, esses problemas, esses sintomas. Tá? Então a ideia é ter uma saída robusta em relação a essa entrada e a saída, né? Ter uma saída completa aí em relação à transformação de energia. Eu posso ter variações, né? Logicamente, alguns fatores vão influenciar nesse desempenho, como, por exemplo, a temperatura, o uso, depende do tipo de cliente, vai usar de alguma forma, vai usar de forma diferente. Então, eu posso ter variações, a gente chama de fatores de ruído, tá? E um produto robusto é aquele que tem pouca variação, pouco sofre variação em relação a esses fatores. Esse é um produto ou um processo robusto. À medida que eu vou perdendo robustez, eu vou sofrendo mais variação, né, em relação a esses fatores que eu não controlo, inclusive. Tá? E aí chega o ponto, né, ele tem uma variação completa, ou seja, o produto ora é robusto, ora não. Então isso não é, ora atende, né, satisfaz o cliente, ora não. Então isso na verdade não garante a robustez do meu produto ou do meu processo. Tá? Eu preciso eliminar isso. Então o objetivo dessa quarta fase é demonstrar qual alternativa de design é melhor em termos de desempenho e robustez. Então desempenho é importante, eu preciso entregar, eu preciso ter uma boa saída, né, em relação à minha entrada, não ter perda,
Tá? Então eu preciso ter um bom desempenho, mas eu também não posso variar, né? Eu não posso ter um bom desempenho só em condições específicas. Eu preciso ter um bom desempenho sempre. Isso a gente chama de robustez, não ter variabilidade ao longo do tempo, ou, né, variando a temperatura, enfim. Isso a gente chama de robustez. Tá? A última fase, que é o Verify, a ideia é verificar o desempenho do produto ou do processo, tá? E focar, né, identificar, na verdade, se foi atingido, né, o que foi planejado lá na fase inicial. Tá? Então, tudo que foi colocado lá na primeira fase, as expectativas, né, a se alcançar no projeto, é verificado aqui nessa última fase. Tá? Armazenar essa informação, esse conhecimento, né, através da aplicação do Design for Six Sigma é importante também para a organização. Tá? E verificar, depois de um certo período, né, após implementado o projeto, verificar se alcançou realmente o que foi pretendido ali com o projeto. Então, se é problema falha de garantia, foi implementado o projeto? Sim. Depois de um tempo, vamos medir em campo para ver se realmente melhorou. Teve uma melhora? Legal, então comprova-se ali que realmente o projeto atingiu o objetivo. Né? E concluindo isso daí, vem, né, as medições, aí vem os cálculos realmente, comprovando, né, os cálculos de ganho daquele projeto. O objetivo principal, então, dessa última fase é realmente verificar se aquele projeto atingiu as metas e objetivos e resultados esperados lá na fase inicial e se agregou valor ao cliente. Tá? Então, pessoal, esse é um resumo, né, passando rapidamente pelas 5 fases, né, o DMA-DV de um projeto Design for Six Sigma. Só lembrando, o projeto Design for Six Sigma, ele pode ser utilizado tanto para desenvolvimento de produto, né, novo produto, ou correção de um produto, uma melhoria de um produto que tenha problema em campo. Para processo administrativo, posso robustecer meu processo de manufatura ou processo administrativo. Também posso aplicar em serviço. Tá? Então, esse é um resumão aí para a utilização, né, dessa metodologia Design for Six Sigma.